Olá, seja bem-vindo ao canal FIFácil, aqui quem fala é Diogo Arantes, e a gente está no FIFácil Entrevista. Hoje eu tenho o prazer e a honra de conversar com o Arthur Carneiro, da Axis, para a gente falar um pouquinho sobre os fundos listados da casa. A gente vai falar especialmente sobre o fundo de crédito, o FII de crédito, e também sobre o FIAGRO, o Axis e o AGRX. Arthur, seja bem-vindo novamente. A gente já falou um pouquinho sobre o FIAGRO, e agora a gente vai trazer ele de novo, até porque os fiagros hoje também estão sendo bem massacrados na bolsa, né? Mas virou uma. Os FIs hoje também estão sofrendo. Seja muito bem-vindo nessa tumultuada terça-feira. Queda da gente mais 1%. Diogo, muito obrigado pelo convite. Novamente, prazer estar aqui conversando com você. Já faz, como a gente tinha comentado, quase 1 ano e meio. Então, muita coisa aconteceu. Eventos importantes tinham recentemente acontecido, né? A gente conversou próximo ao evento de lojas americanas. Bastante coisa aí para a gente discutir no meio do caminho. Legal. Vamos começar então falando do Axis. Fala um pouquinho da ideia do Axis, da estratégia dele, e aí a gente já posiciona ele em nível de risco, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Nível de risco dele e uma estratégia que vocês gostam de trazer, que é a cara da Axis. Não sei se é a minha internet ou a sua, mas falhou um pouquinho, mas deu para entender o contexto. A Axis, como uma casa de crédito, acredita muito em originação própria. Então, como a gente conversou da última vez, a gente falou bastante aí da nossa origem, de mesa proprietária, como a gente enxerga o mercado, dos benefícios que a gente vê em acessar as operações diretamente, construí-las com toda uma rede de proteção, pensar nos covenants, na estrutura como um todo, e a arbitragem que existe entre essa oportunidade acessada diretamente e o que geralmente vem para o mercado, né? Então, no meio do caminho, os prestadores de serviço, a própria competição que existe, vai fazendo com que essa gordura, com que os spreads, o retorno, vá ficando pelo caminho e a gente tem ali risco-retorno que não é compatível com operações que são acessadas diretamente. O Axis 11 ele traz essa oportunidade dentro do mundo imobiliário. Então a gente tem grande parte da carteira de originação própria, assim como as nossas outras estratégias. É um fundo que é um mid-grade, então a gente busca operações que tenham um risco-retorno mais interessante. A gente não vai focar em operações ultra high grade, de empresas listadas, que comumente são ofertadas aí a mercado e que os investidores, até por conhecimento próprio e muita informação que possuem sobre os ativos, podem investir diretamente. Então, são operações que dependem de uma gestão mais ativa, que dependem dessa originação própria e que a gente traz para esse fundo. Hoje a gente tem uma diversificação interessante em termos de segmentos dentro do setor imobiliário, como você está apresentando aqui. A gente, obviamente, tem um pouco mais de incorporação, é um segmento que a gente gosta. Da mesma forma, a gente tem operações em diversas regiões do Brasil, mas mais focada em São Paulo. Acho que a cidade de São Paulo e o próprio estado tem uma pujança importante, uma relevância para o PIB Brasil e com isso aí um risco-retorno que costuma ser mais interessante do que em outras regiões, por isso essa concentração, mas uma gama interessante de operações, muito delas já bastante maduras, então vários projetos de incorporação ali no seu estágio final de construção, muito próximo da entrega dos seus produtos, o que mitiga bastante o risco e vai ser um primeiro giro de carteira importante que a gente tende a ter no curto espaço de tempo. Diversificação também em outros segmentos, a gente tem até a geração distribuída aqui dentro do fundo como alternativa de investimento e um pipeline muito robusto. A gente, como originador, está sempre buscando novas oportunidades. Ali na última carta, na primeira página, a gente menciona 3 oportunidades que já estão em processo de estruturação e que têm um risco-retorno interessante.
Conversando com você aqui no início, a gente falou um pouco sobre indexador e tudo mais. Acho que a pauta do CDI traz um interesse maior em operações indexadas ao CDI, né? E a gente... A minha pergunta ia até em linha com, por exemplo, a maior parte é a incorporação, e é nato que quando você conhece um incorporador médio que precisa de crédito, mas tem uma boa operação e consegue entregar, porque o cliente, na verdade, ele quer um bom empreendimento. Então, se o médio consegue entregar esse bom empreendimento, você está com risco garantido por esses caras. Então, isso é interessante. Então, só que acaba que esse tipo de operação era muito mais IPCA, né? Então, é mais fácil você achar essa operação IPCA. E quando o Conselho Monetário mudou aquela questão de você não pegar high grade puro, né, que é onde você ainda emitia os CRIs CDIs, como é que fica? Como é que fica achar essas operações CDIs, sendo que o próprio, para não perder o lastro, né, que a maioria é de IPCA? Então, a gente, com originação própria, e mais recentemente com a própria securitizadora, ganha bastante flexibilidade, né? A gente tem ali um ambiente muito propício para pensar no indexador que melhor atende ao investidor ao momento e, obviamente, que case também com as necessidades do empreendedor, né? Eu acho que o mundo imobiliário tem a inflação como o principal indexador e, por isso, grande parte dos ativos de crédito são indexados à inflação, mas o lastro a gente consegue compor ali pelo tipo de investimento, pela natureza imobiliária do empreendimento, né? E esse eventual descasamento que existe, como a gente estava falando, a incorporação é corrigida pelo INCC, do outro lado tem um papel que é corrigido a CDI. Isso tudo é avaliado no momento da estruturação para que a gente tenha um nível de gordura nos recebíveis que comporte uma volatilidade dos indexadores de tal maneira que um possa ir para um lado, o outro para o outro, e mesmo assim a gente consiga ali ter um saldo suficiente para fazer frente às nossas obrigações, né? Então a gente faz um índice de liquidez interno em que a gente avalia os recebíveis, o estoque e eventuais outras garantias que nós tenhamos na operação, de tal maneira que a gente tenha muita robustez dentro do fluxo esperado e comportando ali todas as necessidades do próprio projeto. Não, legal. Eu tava olhando aqui algumas operações que vocês têm no papel, né? Por exemplo, a da FGR, a da EBM Cirela, né? Uhum. Como que vocês estão? Como é que essa originação ela entra aqui para vocês? E fala um pouquinho também dessas operações, né? O que te dá conforto em entrar, né? Para mostrar um pouco de como você pensa na hora de selecionar um papel. E aí eu vou continuar aproveitando esse gancho para a gente falar um pouquinho já de capacity do fundo, né? Qual que é hoje a capacidade que você enxerga para essa estratégia sua? Excelente. Então, respondendo quase todas as perguntas com o FGR, a gente estava prospectando uma operação direta com a FGR e em determinado momento eu perdi essa operação para o Pactual, que ganhou pela área de DCM, né, o investment banking deles, que estruturou a operação e veio a mercado. Parte da minha frustração em avançar é a minha falta de caixa para fazer uma garantia firme numa operação como essa. Então, o meu capacity ele é infinitamente maior do que a minha alocação atual. Acho que a gente tem muito espaço para crescer. Na prática, hoje, o meu tamanho não ter chegado no capacity faz com que eu perca algumas oportunidades para mercado, porque eu não consigo dar o firme de forma integral em operações tão boas quanto essa que depois veio ao mercado. E a própria companhia já fez a interlocução com o Pactual e disse, tem um investidor que tem muito interesse em entrar nessa operação, sei que está com vocês, mas ela fez a ponte aqui e permitiu que a gente alocasse naquele risco que a gente já tinha interesse e eventualmente seríamos os estruturadores, né? Então, a prospecção nossa é muito ativa, a gente recebe oportunidade de todas as frentes, a gente tem agentes em diversos lugares no Brasil. Hoje,
existem muitas casas se especializando em DCM, então a Axis nasce como uma casa de DCM, de estruturação, lá atrás, né, em 2017. Na época era algo pouco comum, hoje a gente vê um volume muito grande de agentes autônomos que criam suas áreas, de agentes regionais que atuam de forma ativa nessa originação e estruturação de papéis, então acho que o mercado está muito mais dinâmico do que quando a gente começou. E oportunidades como essa, que no final das contas acabou vindo de mercado, né, que interessam falando especificamente da FGR, ser uma empresa com um histórico muito relevante, né, ela performa muito bem há bastante tempo naquela região, tem uma reputação muito forte de entregar seus produtos, de entregar com qualidade, de fazer um trabalho bem feito, tem um balanço que é interessante, tem uma carteira pulverizada de ativos em que compõem esses riscos. Então, e esse projeto em específico está performado. Então, uma série de fatores que me trazem muito conforto em avançar com uma operação como essa, ali olhando para aqueles pilares que a gente conversou lá atrás, né, lá em 2023. Quando olha para o crédito, a gente olha o fluxo e a garantia. Então, de onde vem o dinheiro para me pagar? Como é que eu vou receber as minhas parcelas? Né, qual a capacidade financeira que a empresa possui em gerar caixa para poder fazer frente a essas obrigações? E quais são as garantias que eu tenho caso alguma coisa fuja ao plano pré-estabelecido. Então, aqui eu componho de uma maneira muito bacana essa operação. A operação da EBM foi uma operação diferente e bastante interessante. Ela não é um CRI, né, diferente de outras, ela é uma oportunidade em que nós fizemos uma aquisição de um ativo e vendemos para eles ali com um prazo determinado, com um desenho que é muito uma estrutura Quase uma de dívida, crédito. né? O risco é similar a uma operação de crédito convencional, mas o instrumento, a forma com que foi desenhada é como se fosse uma operação de equity, né? Mas o que a gente se importa aqui, que a gente se preocupa dentro da Axis, é com um desenho de risco que tem que ter essa estrutura de risco de crédito, que é o que a gente sabe fazer, né? Então, essa operação de equity não tem nada, a não ser a própria estrutura, e o risco está bem desenhado ali, com um perfil de risco de crédito que nós gostamos, cobrindo essa parte reputacional, que é algo que é uma premissa nossa, a gente olha com muita atenção, muito cuidado, e toda uma estrutura de fluxo e capacidade de pagamento que é muito importante dentro dessa operação também. Então, explica um pouquinho como é essa operação, porque eu acho que tem até mais de uma, né? Você tem essa operação da Congensa também. isso, essa operação ela é uma compra e venda similar. Então, o que a gente viu? Determinadas operações eram oportunísticas para as empresas, mas eram muitas vezes pequenas, né? Então, fazer um CRI ficava caro a estrutura como um todo. E eu trazer aquele arcabouço de estrutura, aquele custo da estrutura, muitas vezes inviabilizava a operação, tirando a discussão do lastro, né, que você bem mencionou. Então, determinadas empresas tinham interesse em comprar o ativo para incorporar dentro do projeto ou fazer uma permuta. Então, por que não, ao invés dele ter que negociar isso com o proprietário atual do empreendimento, a gente não criar uma solução em que eu, como agente financeiro, entraria adquirindo esse ativo e permitindo que ele pudesse incorporar ali. E a gente pensou de uma forma mais estruturada, olhando para ativos externos e mitigando os riscos do próprio projeto, de tal maneira que muitas vezes, como nesses casos, a gente pudesse até liberar o próprio ativo, o próprio terreno, para que ele fosse dado em garantia depois para um plano empresário, que era muito mais eficiente para o projeto como um todo. Mas mesmo assim, a gente mantendo uma estrutura de risco que nos trazia conforto com um olhar bastante claro de crédito, né? Como é que você substitui, assim, na minha cabeça, como é que você faz substituição dessas questões? Então, você provavelmente compra o imóvel, o cara está incorporando a sua área, mas você começa a construir, você tem que liberar o terreno até para gerar hipoteca e tudo mais, e aí você entra como permutante e fica com algumas unidades ali segurando, mas fica mais ou menos uma estrutura de permuta física?
tem várias formas de se desenhar isso, né? Aqui, no caso, foi uma compra e venda efetiva, uma venda a prazo com um desenho pré-determinado de parcelas a serem quitadas, né? Então, se você for Bullet? pensar, não, elas têm Ou seja, uma você já característica. amortiza ao longo do período. Você não Isso. deixa para amortizar quando o cara termina de Aí financiar. diverge de uma operação para outra, né? Mas a gente tem uns juros que é mensal e a gente tem também o desenho que a gente chama de cash sweep. Que é isso? O Conforme dia que ele vai receber na unidade, você vai ele vai liberando. pré-pagando as operações. E aqui a gente montou estruturas distintas entre as duas operações. Um olhar muito para a capacidade de fluxo da empresa, né, que, de certa forma, mitigou e muito o risco. A gente achou que o risco-retorno ficou bastante atraente da operação e com empresas de bastante renome, de exposição contínua no mercado e com uma estrutura que era mais sofisticada e por isso a gente enxergava um prêmio ali. E do outro, além de ser uma empresa com ótima capacidade financeira e com um histórico também muito importante na região, a gente trouxe garantias externas ao projeto, trazendo mais elementos de interesse e trazendo uma cobertura de garantia que nos desse mais conforto caso existisse alguma eventualidade. Então, a gente olha para cada operação de uma forma muito customizada, tentando entender a demanda do empreendedor e como é que a gente compõe dentro daquela demanda uma estrutura de risco-retorno que atenda ao perfil do nosso investidor. Nessa estrutura aqui, desculpa até, porque eu estou curioso, Por porque favor, fique à vontade. não é tão. Não, os CRIs são mais Usual. comuns. É, a minha diferença é, por exemplo, não CRI IPCA mais 10, usualmente, na maioria dessas estruturas assim, de permuta e tal, você receberia os 10, e lá no final, no final, uma estrutura de cash sweep, na hora que vai recebendo o valor ali, você vai fazendo isso. E aí só nessa parte que libera o IPCA. Aqui você já recebe IPCA de cara, porque isso ajuda a você ter um retorno melhor para o cotista em termos de rendimento, né? Ou dar uma previsibilidade maior. Como é que Sim, você faz aqui? a gente tem sim essa variação monetária armazenada em algumas das nossas operações. Né? A carência traz esse acúmulo de variação monetária que você só consegue perceber mais à frente, no momento que você começa a amortizar. Então, tem várias operações aqui dentro hoje que estão com esse acúmulo. A gente vê comumente o mercado fazendo giro de carteira para poder absorver parte desse valor acumulado. Não é uma prática corriqueira nossa, né? Então a gente não tende a fazer isso, entendo que a própria carteira, no formato em que está, vai ter algumas operações que estão acumulando essa variação monetária, outras que começando a destravar esse valor acumulado, e isso vai sendo percebido pelo investidor de uma maneira orgânica, com um nível de rentabilidade bem interessante, que é o que a gente enxerga no fundo hoje. Legal. O nível de distribuição chegou a bater 0,11. Né? Como é que vocês. Não sei se vocês gostam de dar guidance e tal. Como é que é a previsibilidade? Até porque a gente está num cenário que o IPCA vai dar uma balançada, assim como o CDI. Então, primeiro uma estratégia, como a gente falou, de olhar com bastante atenção e buscar oportunidades que estejam voltadas para o CDI. Então, sempre que possível, sempre que encaixa no projeto, a gente tenta olhar para o CDI, aumentando a participação na carteira, que hoje é mais ou menos um terço, né, dentro desse indexador. Eu acho que vejo esse indexador no horizonte de curto prazo como um indexador que tende a trazer um retorno maior, por isso esse foco principal. Então, isso é algo que a gente persegue. Obviamente, o CDI subindo, o retorno tende a melhorar. Né? Então, você tem essa relação direta ali dos ativos de renda fixa que a gente vê com muito bons olhos. Acho que a gente estava comentando, né? Você falou do performance do IFIX. Eu acho que quando o CDI sobe, o primeiro movimento de todo mundo, além dos motivos pelo qual subiu, né? Acho que tem uma frustração no mercado com a reação do governo, mas acho que também o custo de capital subindo já traz naturalmente uma reação dos investidores de acho que os meus ativos perderam valor porque o meu custo de capital subiu, muitos deles extraem
essa liquidez do valor e buscam algum tipo de investimento mais atrelado àquele indexador. No entanto, eu acho que ao longo do tempo tende a haver uma migração de volta, porque, como a gente falou, em especial em operações que a gente está falando de papel, né, em que eu não estou prejudicando a rentabilidade do meu ativo ou diminuindo o valor do meu imóvel porque meu custo de capital aumentou, eu estou simplesmente aumentando a remuneração dos meus ativos ali investidos. Eu acho que a performance tende a melhorar em relação ao histórico recente, simplesmente pelo aumento do indexador atrelado a boa parte dos ativos. E aqui a gente, além de ter um retorno bastante importante, como a gente mostra no início da nossa carta, fruto dessa originação direta, a gente tem a isenção, né? Então, fazendo uma conta bem simples de padeiro, se o CDI for para 14, que existe alguma indicação que pode vir a chegar nesse patamar, se eu tenho um spread de 6, eu tenho um retorno pré de 20. Esses 20, com um gross up, né, com o imposto que eu deixo de pagar de 15%, eu estou falando de 3% de remuneração adicional, que é uma enormidade. Então, acho que essa queda natural e temporária na minha leitura do IFIX, ela tende a voltar ao longo do tempo, conforme a performance dos ativos venha e que todos os investidores comecem a comparar o retorno dos seus específicos ativos alocados ali após esse primeiro susto do aumento que o CDI trouxe, né? Te preocupa um pouco o risco? Porque assim, a gente está olhando a benécia do CDI também, mas existe o risco, porque o empreendedor fica um pouco mais apertado. Essa equação tá bem resolvida. Eu entendo que quando você equaciona agora, né, deve estar assim, mas isso é uma coisa que por exemplo, se a gente ficar num cenário pensando no DI hoje, né, a perspectiva é de 2 anos e meio aí de um juros nesse patamar bem elevado, né? Os banqueiros centrais também já sinalizam esse tipo de situação. Isso para uma empresa que, tipo assim, ela acabou de recuperar, já está com o estoque mais elevado, já começa a pegar um mercado um pouco, começa a pensar em declínio, né? Assim, como é que como é que vocês, como é que se proteger disso também, né? Porque começa a apertar o cerco ali para os empreendedores. Não, sem dúvida, os juros ele aumenta, porque a intenção do Banco Central é reduzir o mercado, né? Você tirar um pouco do apetite dos investidores, diminuir o apetite dos empreendedores e criar uma certa retração da economia. Então, lógico que esse aumento tem impacto e que não é positivo, que não impulsiona a economia como um todo, pelo contrário. No entanto, se a gente olhar um histórico um pouco mais longo, no Brasil, nesse milênio, né, de 2000 para cá, a gente está numa taxa de juros que está até abaixo da média, que gira ali próximo dos 13% nesse horizonte todo de tempo. Então, o empreendedor brasileiro está praticamente acostumado com esse cenário. Era quase o contrário durante o Covid. Quando estava 2, ele sabia que aquilo ali não iria durar muito tempo e gerava até uma insegurança, porque está 2, mas eu não sei para onde vai. O economista acha que vai para 8, eu vivi boa parte da minha vida próximo de 14, para onde que isso vai? Né? E aqui a gente está próximo de uma estabilidade, ruim, mas estável. Né? Então a gente tem os juros muito altos, como sempre teve, tem um governo que privilegia gasto, como sempre foi, né? Então já tivemos diversos mandatos com essa cabeça desse mesmo tipo de governo. Então, na nossa leitura, não tem grande surpresa nisso aqui. Não tem um cenário que é muito benéfico, mas ele é quase que o cenário padrão com que a gente construiu nossa carreira, com que os empreendedores, na sua grande maioria, sobreviveram e construíram suas empresas, né? Por óbvio, a gente faz essa análise com uma certa gordura, buscando esses índices de liquidez e entendendo o tamanho do impacto disso dentro dos projetos. Mas dentro da nossa carteira, hoje a gente está super confortável. Acho que, como dito, não tem nenhuma grande surpresa aqui, não é algo que tirou ali o rumo que a gente esperava, está bastante dentro do que era o cenário base. E remontando a nossa conversa lá de 2023, imagino que
ela esteja tão atual quanto, quanto o cenário corrente, né? Então nada mudou demais. Na época a gente falava de um pouquinho de queda, mas que os juros era alto, agora a gente caiu, mas já está subindo de novo. Então acho que nesse 1 ano e meio a gente teve uma leve redução de expectativa que já vai voltando mais ou menos para os patamares em que estávamos naquele ambiente da última conversa. A gente sempre tem cenários desafiadores aí. Mas assim, para o investidor, né? Agora a gente olhando nele, como e também como alocador ali, como é que você pensa em relação a os FIs, né? Crédito, ficar mais em. Como é que você pensa em termos? É papel, é crédito? Seria alguma coisa nesse sentido? Porque para pegar essa possível alta, desde que o risco seja ajustado? A gente construiu nossa carreira em crédito, né? Ao longo de todo o período em que eu trabalhei no mercado financeiro, eu me dediquei para esse segmento. Apanhei bastante em alguns momentos da economia como investidor pessoa física. Então, 2008 foi um ano que eu aprendi que não sei fazer bolsa. Então, perdi bastante dinheiro naquele período. Era mais jovem, podia assumir mais risco e descobri que fazer bolsa no Brasil não é difícil. Um pouco da teoria de que ativos de maior risco, né, de renda variável, tendem a render mais do que a renda fixa, ela funciona muito bem, na minha leitura, num ambiente como os Estados Unidos, onde os juros é mais baixo. Então, quase que qualquer coisa nesse período que a gente teve de juros negativos em parte do mundo, né, quase 15 trilhões de dólares aí alocado em juros negativos, era mais interessante do que alocar em juros. Por isso esse boom de startups que a gente viu. Então você diminui um pouquinho esse ambiente extremo que eu acabei de mencionar e leva um juros baixo, bolsa tende a ser muito mais benéfico do que renda fixa. No Brasil, que a gente está nesse cenário que a gente acabou de mencionar, de juros correntes acima de 2 dígitos, quase que constantemente, né, com breves ali soluços para baixo, a gente tende a ter uma rentabilidade muito mais interessante na renda fixa do que na renda variável. Pelo menos foi essa a nossa experiência e nisso que a gente continua acreditando. Eu acho que nada mudou no Brasil de forma estrutural que mude essa nossa leitura. Então, por isso, um foco bem ativo na parte de papel, de crédito. E aqui, sempre trabalhando com um arcabouço importante de garantias. Então, acho que a gente busca um risco-retorno que é estavelmente alto, né? Então, você tem os juros que já é relevante, que um spread de risco que também no Brasil, dado a todas as ineficiências que nós temos, costuma ser muito alto, e esse combo todo tende a remunerar muito bem o investidor. E aí a pergunta natural, mas isso não atrapalha o empreendedor? Sim, atrapalha e muito. Porém, é o ambiente em que ele trabalha hoje em dia. E as alternativas fora mercado acabam não sendo tão vantajosas. O que a gente vê agora, por exemplo, é uma migração muito importante de capital que era antes alocado em poupança, saindo da poupança e buscando outras alternativas de investimento. Então, a gente tem uma perda aí de quase 100 bi por ano de poupança. Esse ativo era amplamente utilizado para financiar o mundo imobiliário que começa a ficar escasso. Então, o mundo imobiliário cada vez mais tem que trabalhar com condições de mercado, o que abre um leque enorme para o mercado de capitais, que é onde a gente atua, e muitas oportunidades virão ali para o mundo dos fundos imobiliários também, tentando entrar dentro desse segmento que traz essa dinâmica, né? Então, eu saio da poupança buscando outros ativos que rendem mais, isso gera uma escassez de recursos para o mundo imobiliário e que os próprios investidores que saíram da poupança têm o intuito de aplicar. No final das contas, é um ganha-ganha em que você passa a ganhar mais, aquele investidor passa a ganhar mais para poder fazer essa migração do ambiente em que ele corre um risco menor, mais regulado, e passa a ganhar muito mais alocando diretamente. E foi um pouco da nossa tese como a Axis, né? Então, a gente, quando começou a Axis, a gente começou com um jargão de invista como os bancos investem. Então, na hora que você aplica no CDB, e o CDB sempre foi uma alternativa de alocação muito grande aqui dentro do Brasil, antigamente para os investidores sofisticados, né, porque o resto estava tudo na poupança, o banco pega o seu dinheiro e aloca em outra coisa,
como o caso do crédito imobiliário, que a gente vem mencionando. E a partir dali ele tira um retorno tão importante, que a gente vê no final dos trimestres, né? Que ele consegue pagar não só o seu CDB, como absorver um lucro bastante relevante. Então, eu acho que essa migração natural, essa sofisticação no mercado de capitais tende a ser um ganha-ganha e não deixa de ser um horizonte positivo para o empreendedor e para o mercado como um todo, porque você passa a ter bolsos distintos, soluções mais customizadas, como a gente mencionou no início da nossa conversa, como essa de compra e venda. Então, você tem ali apetites de risco adequados e distintos, conhecimentos de regiões que também ficam mais pulverizados. Então, um grande banco de investimento, de certa forma, tem uma concentração de atuação em São Paulo. Na hora que você tem a possibilidade de ter gestores abrindo seus fundos em regiões distintas, talvez eu vou começar a ter empreendedores que conheçam ali de uma maneira que aquele banqueiro de investimento não consegue entender o risco da mesma forma e, por isso, até montar soluções que sejam mais baratas. Então, acho que o mercado de capitais tem trazido uma evolução muito importante para os empreendedores, trazendo opção e quebrando algumas barreiras antigas e quase capixabas, né? Tipo assim, a gente tem aqui um SCP ou um amigo que é quase o Family and Friends, né, SCP. Eu tenho um amigo que investe comigo no meu empreendimento porque ele acredita muito que vai dar certo e ele entra num estágio muito embrionário. E para esse cara que não entende nada do ramo imobiliário, eu trago um retorno compatível com o meu, que identifiquei a área, negociei com o proprietário do terreno, montei a melhor solução imobiliária de incorporação para aquela região, conheço sobre construção para poder desenvolver a construção, viabilizei o projeto, fiz tudo, e o meu amigo, porque está junto comigo ali, correndo risco, recebeu o mesmo retorno, que é um retorno tão expressivo que geralmente paga esses juros relevantes e com bastante sobejo. Então, por que não começar a trazer um CRI em que eu corro menos retorno do que o empreendedor, mas eu deixo uma gordura substancial para esse empreendedor que tem essa tecnologia que não é detida por todo mundo, né? Legal. Hoje o fundo está com 64 milhões, né? Eu acho que falar em crescimento, falar em emissão agora seria um pouco complicado, né? Falou. A gente um pouco, mas não tanto, né? Então o fundo hoje negocia com prêmio em relação a patrimonial. A gente fez um movimento diferente de boa parte das casas de montar uma coordenadora, justamente para tirar uma dessas entidades que podem vir a bloquear esse processo para ganhar mais flexibilidade e agilidade. Então, hoje, com a coordenadora, eu não preciso ter uma remuneração de coordenação, eu posso trazer uma operação como essa, uma nova oferta muito mais próxima à patrimonial, o que ajuda a ser atraente. Então, acho que para o nosso fundo em específico, o cenário é muito positivo para uma eventual nova oferta. Pipeline é algo que tem sido muito robusto. Então, a gente tem hoje aquelas operações em estruturação que a gente mencionou, que são superiores ao tamanho do fundo, se somadas. Então, a gente vem compartilhando ativos com outros investidores, com outros gestores, justamente porque nos falta capacity para alocar 100% daquela operação que foi minerada lentamente, estruturada, selecionada de uma forma muito criteriosa. Então, acho que tem oportunidade sim, achar o tamanho, a janela e os investidores adequados, com a flexibilidade hoje de uma coordenadora para poder fazer essa captação no momento oportuno e junto do investidor que tem esse capacity. De novo, eu acho que o ciclo que a gente vê dentro do IFIX e tem um pouco de contaminação de ativos reais, né? De novo, é natural com o aumento do custo de capital que os ativos caiam. Quando você olha para papel, isso não deveria ser tão correlacionado, apesar de ter uma base importante indexada à inflação, que também sofreu um pouco com esse aumento da Selic. E, naturalmente, com a performance dos fundos, eu acho que tem uma retomada bastante importante no próximo ano do interesse do investidor. Acho que legal, acho que responde um pouquinho sobre esse cenário, como vocês enxergam o fundo, fala um pouco da estratégia e também fala um pouco
previsão de crescimento, mesmo nesse cenário mais desafiador. E como a Access tem essa solução com a própria coordenação, que realmente acho que um dos custos que mais machuca ali a distribuição e a coordenação. Bom, Você falou sobre o desafiador, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores. O cenário quase que sempre desafiador. A nossa última conversa era pós-lojas americanas, então um ambiente super desafiador para crédito. A nossa inauguração da gestora, o primeiro fundo começa no início do Covid, então, na minha leitura, o cenário mais desafiador que eu vivi. Então, hoje em dia eu tenho dificuldade de entender se os juros vai para 14, se vai apertar um pouquinho mais, se a inflação fica... Lá naquela época eu tinha dificuldade de entender se eu estaria vivo, se os meus filhos iam começar a estudar e quando, se eu ia voltar para trabalhar no escritório, eu ia ficar em home office ali de forma indefinida. Então as incertezas eram muito maiores e a gente conseguiu achar bons investimentos, investir de forma adequada, trouxe um histórico de retorno muito importante. Eu acho que essa é outra beleza da renda fixa, né? Eu acho que apesar das adversidades, elas existem. É importante que os investidores se habituem a provisões, né? A gente falava dos grandes bancos, das carteiras, dos altos retornos que eles possuem, eles têm provisões. E apesar disso, recebem um retorno muito interessante. Então, acho que é uma cultura que o investidor começa a enxergar e a ter, com eventos importantes como Lojas Americanas, mais recentemente a AgroGalaxy, porém o risco e o retorno continua a compensar de forma bastante importante a quem gosta desse tipo de ativo. Legal. E aproveitando até essa ensejo de AgroGalaxy aí, vamos pro GRX, né? Que já é um fundo com mais cotistas, né? 22 mil cotistas, já 179 milhões, já é um fundo que está 3 vezes o tamanho do outro. Uma rentabilidade, um rendimento de 0,09 e passou por essa questão da AgroGalaxy. Antes até de entrar nesse assunto, fala um pouquinho de como você enxerga os fiagros hoje, né? Porque eu acho que qualquer sopro, os fiagros desabam, assim, eles estão muito mais instáveis num mercado bem instável, assim. Eles estão muito frágeis. Ao que você acha que atribui essa fragilidade desse mercado? Acho que tem dois fatores importantes. Eu acho que o mercado é muito pendular. Então, ele não fica no meio do caminho, ele sai de um extremo e vai para o outro. Então, falando de lojas americanas, que era o tema da nossa última conversa, né? A gente falou em abril de 23, estava bem próximo ao evento, a gente via uma preocupação muito grande dos investidores com crédito, quase com uma aversão ao crédito, um volume de resgate muito importante dos principais fundos, grandes gestoras, que fez com que várias oportunidades surgissem. Nós que tínhamos fundos fechados, fundos com resgate de muito longo prazo, pudemos comprar ativos com risco e retorno espetaculares, que hoje não tem nada próximo disso disponível, mesmo com originação própria, porque eram empresas com grande qualidade, com um risco e retorno muito interessante. Esses novos investimentos performaram super bem, de tal maneira que os investidores viram em determinado momento de, opa, talvez eu tenha exagerado, deixa eu voltar para aquele ativo, porque ele continua sendo um ativo importante, um ativo que eu deveria ter dentro da minha carteira. E esse ano a gente teve recordes importantes na emissão de ofertas, a gente teve recordes na captação de fundos de crédito, então 350 bi num, mais 500 bi do outro. Então, volumes muito, muito importantes que demonstram que o investidor deveria e passou a entender que crédito deve ser uma parcela importante dentro do seu ativo, né? De novo, a gente está falando ali de 1 ano e meio que conversamos. Vindo para o agro, eu acho que a gente vive um momento muito similar, né? Então, a gente teve, no início desse ano, uma preocupação enorme com o El Niño, era uma expectativa muito grande dos meteorologistas que esse El Niño fosse muito rigoroso e afetasse de forma bastante importante as safras locais, em especial soja, que é um segmento que a gente olha bastante no agro. Afetou sim, mas afetou muito menos do que o esperado.
Se tirar o ano anterior, que foi um ano de safra recorde, esse teria sido a safra recorde, né? Então a gente caiu um pouquinho em relação à nossa safra recorde, mas nada muito relevante, bem menos importante do que a gente tinha de expectativa original. Então, a gente teve 2 anos atrás 155 milhões de toneladas de soja, ano passado 147 milhões de toneladas, que não é uma disparidade tão grande. Mas isso já trazia muita notícia negativa. Junto com isso, houveram alguns casos de RJ lá no início do ano que incorporaram um cenário mais desafiador para o agro. E quando o mercado vinha retomando, eu acho que veio esse evento importante da AgroGalaxy, que por ser uma empresa listada, com amplo acesso ao mercado, muito difundida aí entre investidores, impactou muita gente e chamou bastante atenção. E isso criou esse ambiente de aversão que você bem mencionou, e que a gente viveu de forma muito similar com americanos. Né? Então, na hora que acontece americanas, a sensação é que todas as empresas de crédito todas as empresas iam ter um problema de crédito. O jornal dava essa sensibilidade, né? E algumas RJs meio que substanciavam essa, essa leitura macroeconômica muito negativa. Eu acho que o que a gente vive no agro hoje é muito similar, né? E essa similaridade, se a gente pegar e estender para frente daqui a 1 ano e meio, quando a gente estiver conversando de novo, me mostra que boas oportunidades estão surgindo. A escassez de investidores com apetite pelo crédito agro vai fazer com que boas empresas com boas garantias queiram capital e estejam dispostas a dar condições mais favoráveis para esses investidores que querem entrar nesse momento. Então, claro, precisa de muita atenção, precisa de uma análise muito profunda. Da mesma forma que a gente falava que o CDI subindo no imobiliário desperta uma atenção, a gente tem que olhar o índice de liquidez, tem que ver a capacidade do projeto poder pagar aquela despesa financeira que aumentou. Dentro do agro, a gente tem que incorporar um cenário de restrição de capital. Se os investidores estão preocupados, os empreendedores provavelmente vão ter menos capital para poder rolar as suas dívidas, fazer frente às suas obrigações de curto prazo. Então, quais são os empreendedores que estão numa situação, que possuem um histórico, que têm garantias, que têm uma performance ou que têm um índice de liquidez que aguente esse cenário atual? Então, com essa perspectiva, você consegue construir uma carteira que pode render muito bem. E aí eu estou falando do ativo único e simplesmente esquecendo o mundo do Fiagro. E aí, olhando para os Fiagros, e hoje foi mais um dia aí de queda de praticamente todos os Fiagros de papel, a gente tem um nível de cota de mercado versus a cota patrimonial que eu nunca vi igual. Né? A gente tem uma disparidade muito importante, algo em torno de 30% ali na grande maioria dos fundos, que se o CDI é alto, 2 vezes CDI de deságio em relação ao patrimonial é muito alto. Né? Então, imagino que se a gente tiver o mesmo movimento pendular com essa carteira que tende a ficar mais apurada, com os novos investimentos, um risco-retorno mais interessante, é natural que essa preocupação ao longo do tempo vá cedendo, você tem uma recomposição da cota de mercado, e aí você pode ter um retorno que, combinado, é muito importante. Né? E fazendo um corte aqui de perspectivas e setor agro, vem essa questão também que eu queria ressaltar, a gente destacou na nossa carteira, do risco-retorno. Então, tivemos o evento de AgroGalaxy, fizemos uma provisão de 50% dos ativos, não distribuímos um mês. Todos esses eventos são praticamente palavrões junto aos investidores e certamente causaram aí uma queda importante das nossas cotas. Quando eu olho a rentabilidade dos últimos 12 meses do fundo, de diversas formas, e uma que eu gosto muito de olhar é se eu compro, recebo dividendos e reinvisto. Compro, recebo dividendos e reinvisto. Naquela cota de mercado, eu tenho uma rentabilidade acima de 14% com esse cenário todo de conjuntura negativa. Então, você receber 14,5% isento no ambiente em que as coisas foram mal, que deram errado, é um risco-retorno que particularmente me agrada bastante. Então, acho que essa ponderação que ao longo do tempo vem
para os investidores, para o mercado, e isso naturalmente tende a gerar um apetite. E, de novo, da mesma forma que a gente vê na performance, que é muito mais longeva, um histórico muito mais consolidado e profissional dos bancos, em que parte da carteira tem problemas, né? Mas o restante do combo acaba fazendo com que o risco-retorno que aquele banco tenha assumido seja compensatório. Eu acho que eu tenho uma dúvida como investidor ali, e é o que eu recebo de pergunta, como que os gestores, né, não conseguiram enxergar essa... É o mesmo caso ali da época da, da Americanas, né, que teve ali, teve fraude. Como é que os gestores, vendo uma situação difícil, ainda tinham um respaldo, falando, não, mas é uma boa empresa e tudo mais. Houve uma fé também das empresas, porque eu acho que a insegurança do Fiagro parte de você chegar e falar assim, cara, se os gestores não conseguiram... E assim, o número de fundos que acabou sendo... estava investindo nessa empresa, até porque justamente era uma empresa pública e tudo mais, acabou assustando... Foi um dos efeitos piores que teve. Assim, tinha dado vários probleminhas pontuais, o mercado já estava com medo. Esse veio e foi devastador, porque muita gente tinha operação e começa a colocar um pouco em xeque um pouco da capacidade. Por que ninguém viu? O que você responde nesse sentido? Assim? Eu acho que vimos e talvez todos tenham visto até demais. Né? Então, vamos olhar a AgroGalaxy, que foi um evento diferente de Americanas. Americanas foi um evento meio disruptivo. Né? Do dia para a noite se descobre uma fraude e aquilo muda todo um cenário. A AgroGalaxy foi um problema de mercado em que ela se viu e o mercado identificou que existia aquele problema. Né? Então, olha, houve um problema de capital de giro. Primeiro, os produtores atrasaram a venda da sua soja, do seu grão. Ao atrasar, atrasaram pagamentos. Isso demandou muito capital de giro dessas empresas, todas do setor. Essas empresas, por sua vez, começaram a ter problemas de liquidez. O mercado ficou preocupado com a capacidade de liquidez dessas empresas e restringiu liquidez, quase como se fosse uma corrida bancária. Né? Se eu acredito que tal banco vai falir e todo mundo acredita, todo mundo vai lá, resgata e aquele banco, por mais saudável que seja, vai cair naquela profecia autorrealizável. Então, acho que foi identificado que havia um problema, foi identificado que a AgroGalaxy passava por esse momento de vale, né? Então o segmento da soja sofria com o El Niño, sofria com preço mais baixo, sofria com uma certa restrição de liquidez e ela estava inserida dentro do segmento, desse setor. Por ser muito grande, demandava muito mais liquidez. Então, se eu tenho todo mundo apostando contra e eu tenho uma demanda muito grande, isso me restringe ainda mais. Mas vários fatores tornam menos óbvio o que vai acontecer. Olhando para o retrovisor, parece tudo muito claro, mas quando você olha para frente, é muito difícil de se absorver qual o movimento. Então, você conversava com a companhia, ela tinha uma leitura que iria ser quitada aquela parcela do CRA que não foi. E não foi porque um banco também entrou com uma ação judicial e pegou uma parte do caixa da companhia véspera da liquidação dessa operação. E a decisão pela RJ foi tão disruptiva dentro da própria empresa que uma parte importante da diretoria decidiu sair. Então, nem para eles que estavam ali no volante era uma opção clara, era o objetivo principal, mas foi a solução encontrada diante do evento que aconteceu. E você pensa que o próprio acionista da empresa, pouco tempo antes, fez aportes novos na empresa. Então, você acha que o acionista, como um gestor, com responsabilidade fiduciária, iria fazer novos aportes numa empresa se tivesse uma crença muito grande de que essa empresa não ia passar por aquele vale? Então, isso vai demonstrando que não é tão claro, né? Olhando para o retrovisor, certamente fica muito mais óbvio. Da mesma maneira, pensa, mas se existia um risco, aqueles investidores de crédito deveriam começar a vender no mercado secundário. Só que aí vem a questão, qual era o preço do mercado secundário? A gente buscou, por exemplo, o mercado secundário para, deixa eu ver,
qual o tamanho da profundidade. Mas eu estava justamente num ambiente que todo mundo queria sair. E por esse evento que todo mundo queria sair, não tinha mercado secundário, faltava liquidez, e a coisa foi meio que se desenrolando da forma com que se desenrolou. Então, problemas acontecem, cenários macros como esse vão acontecer, não é se, vão acontecer. A maneira com que a gente gosta de pensar e se proteger é buscando ativos reais, então a gente sempre foi muito questionado sobre a nossa maneira de agir, né? Olhando porteira para dentro, que foi uma conversa que a gente teve lá atrás. Isso sempre foi respaldado por uma razão de garantia muito importante. Então, abrir a mão de governança, abrir a mão de uma empresa que tinha muito acesso ao mercado de capitais para ter uma garantia, para ter um alinhamento de interesses muito forte. Isso é parte importante do meu portfólio. No evento desse, isso prova um pouco o seu benefício, né? Porque esse acesso ao mercado de capitais, quando se reverte, ele vira um grande problema, porque o próprio mercado, de certa forma, cria ali uma restrição de liquidez para uma empresa que, dada a sua dimensão, precisaria de um amplo acesso que cessa. Então, são eventos, uma forma de se pensar, são estratégias que vão se dissipando entre diferentes gestores. Do nosso lado, a lição aprendida é que confirme muito a nossa tese de beber água limpa, buscar oportunidades em que a gente customize, trazer o máximo de alimentos com empreendedores. Eu acho que isso é o cerne da nossa análise, da nossa cabeça, da nossa forma de pensar, e só valida a nossa tese. Não que a gente não vá fazer outras operações que venham de mercado e que vai fazer análise, e não que tanto a primeira quanto a segunda estratégia vão nos blindar de qualquer tipo de risco. Então, faz parte do negócio de crédito ter um ou outro problema, e a gente não tem que encarar isso como algo excepcional ou algo que destrói valor de uma forma muito ampla dentro do segmento, e simplesmente olhar como a minha rentabilidade, apesar disso, é interessante. A diversificação das carteiras estava de tal maneira que esse gestor conseguiu mitigar aquele risco encontrado. A performance histórica com todos esses eventos continua a ser interessante. O agro continua sendo um setor importante no Brasil. A gente é bom nisso. Então, essas perguntas de longo prazo vão fazendo com que o investidor entenda que ali reside uma boa oportunidade de investimento e deveria ser uma parte da alocação de suas carteiras. Né? Legal. Duas perguntas, assim, como é que você projeta 25 em termos do mercado de agronegócio e também em termos dos fiagros, né? Você acha que eles já caíram tudo? O investidor está preparado com isso? Então, se me perguntasse 2 dias antes do evento de AgroGalaxy se ela ia pagar o CRA, eu diria que sim, porque era a informação que a gente tinha. Então é muito difícil você projetar algo como já caiu tudo. Se eu tenho uma AgroGalaxy 2 amanhã, que está fora do meu radar, certamente tem espaço aí para o mercado piorar aí suas expectativas e ficar um pouco mais azedo. Mas a nossa leitura macro de longo prazo é muito positiva. Então, falando de soja, que foi onde teve maior problema, por exemplo, cana, que também é muito importante dentro da grande parte dos fiagros, vem de uma sucessão de safras muito positivas, dado uma série de mudanças que aconteceram na Índia, um foco para o mercado interno, produção de álcool, isso tudo fez com que houvesse uma dinâmica muito positiva para o setor de forma recorrente, o que fez com que várias empresas do setor tivessem níveis de alavancagem muito mais baixos, se reorganizassem, estivessem mais preparadas aí para um possível advento futuro, o que é muito positivo. Então, olhando para a soja, que vem com esse histórico um pouco mais machucado recente, a gente tem uma perspectiva de safra recorde para esse ano. Então, Conab imagina 166 milhões de toneladas, que bastante maior, quase 20 milhões de toneladas a mais do que no ano passado. Isso é muito importante. É uma safra 13% maior do que do ano passado, safra recorde. Somos o maior produtor de soja, o maior exportador de soja. Eventos como o dólar mais caro, que estão acontecendo agora, vêm de forma favorável para o produtor que já plantou, já incorreu nos seus custos de plantio, que também tem uma certa dolarização, e se permanecer nesse patamar, ele continua a vender
a saca de soja num preço com prêmio em relação ao que seria esperado se a gente não tivesse esse evento recente do dólar. Então, isso também contribui. Nenhum cenário importante adverso no curto espaço de tempo climático. Então, nada que preocupe tanto quanto o El Niño preocupava no ano passado. Eu acho que o cenário é muito positivo olhando para o micro, né, para a parte do segmento em específico. E vindo aqui para o mundo financeiro, eu acho que a tendência é de um retorno do pêndulo. O pior já passou, conforme o mercado vá absorvendo essa informação, materializando isso, a tendência é que os preços fiquem mais compatíveis com a cota patrimonial, e só aí tem um ganho muito importante, e junto com isso o retorno inflado, inclusive pela alta do CDI, deve trazer um apetite maior dos investidores que vão buscar todos os benefícios dessa taxa de juros alta, dos spreads que aumentaram dado essa aversão de risco nesse momento, e da cereja do bolo, que é a própria isenção, né? Legal. Aproveitando essa linha de raciocínio, por exemplo, do preço também está um pouco debilitado, o Physics Paper está perguntando aqui, Arthur, acha que temos no futuro o Fiagro autorizando a recomprar e cancelar suas cotas? A recompra de cotas é uma coisa que você enxerga como positiva? Eu enxergo como muito positiva. Eu enxergo como muito positiva. A gente tem um pleito antigo nosso, do FII e do Fiagro na B3. Existia uma regulação que permitia a recompra de cotas, só que não explicava muito bem como ela seria. Parte dessa regulação foi até cortada recentemente, a gente ficou só com um trecho dessa regulação que eu teria que fazer uma oferta, mas isso também não está 100% regulado, porque eu precisaria de um desenho da B3 para poder fazer. Mas, sendo muito sincero, eu, Arthur, e eu conversando com muitos gestores de Fiagro, vi que é uma leitura muito similar, não vejo nenhuma oportunidade de agro que eu possa investir que seja tão interessante quanto a minha própria cota. Então, se eu tenho capacidade de fazer uma nova operação a CDI mais 5, eu trago uma remuneração para esse investidor de CDI mais 5. Se eu aloco na cota do meu Fiagro, eu compro um papel que está lá CDI mais 5 com 30% de desconto. Então, é muito mais vantajoso para o meu próprio cotista que eu pudesse vir e comprar as minhas cotas, tirando um pouco da arbitragem e da falta do conhecimento. Qual a única grande explicação que eu vejo para alguns investidores não adquirirem os títulos do Fiagro que estão com grandes descontos? Eu não conheço com profundidade essa carteira. Eu não sei se tem algum problema por vir. Eu não tenho profundidade no setor. Eu prefiro ficar de fora e ver o que vai acontecer. Só que quem está gerindo atende a todos esses quesitos. Ele conhece com profundidade a carteira, ele conhece com profundidade o setor, ele sabe qual o risco está ali embutido, e ele pode sim, deveria poder, né, e a gente vem brigando de forma conjunta aí com outros Fiagros também, para poder recomprar as cotas. E eu acho que a gente deveria fazer que nem as grandes empresas, as empresas listadas, tanto recomprar quanto revender a cota, porque isso dá uma oportunidade para o gestor de comprar no momento em que ele veja um grande deságio e depois fazer a liquidez, podendo adquirir novos ativos no momento em que as coisas estiverem mais compatíveis com o que ele acredita, com o melhor alternativa de investimento. Essa flexibilidade faria com que o investidor, o gestor, tivesse ali o poder de decidir o que é mais interessante para o meu investidor atual, que eu compre um novo ativo ou que eu compre o ativo atual pelo preço que está no mercado, né? Então, acho que essa flexibilidade ela tem que vir. Eu acho que o momento é super propício. Existe uma pressão muito grande de todos os gestores, porque é muito claro para a gente que a oportunidade é bastante grande. É uma questão de amadurecimento aí das instituições. Hoje a gente tem até tem outros produtos e fundos fechados que você pode fazer recompra, mas o que incomoda as gestoras é que hoje o que a norma, até um certo permite, é que você
ao recomprar, você teria que cancelar as cotas e aí incorre um pouco de O que eu problema, vejo certo? é que se você criar esse mecanismo dessa forma, você tende a não usá-lo da melhor maneira. Por quê? Porque captar recursos, como a gente falou, muitas vezes é caro, você tem um custo de coordenação, é oportunístico. Eu tenho que achar a janela certa para vir a mercado. Então, você pegar aquele capital que está disponível para você, no momento em que eu tenho arbitragens, como eu mencionei, e decidir por devolver para o mercado, que em última instância seria isso, na hora que eu cancelo, eu estou perdendo a oportunidade de fazer bons investimentos e de mostrar essa performance, né? Então, eu tiro esse espírito, essa isonomia de vou investir no meu ativo que está com desconto ou vou investir num novo ativo que também é muito bom, que está no momento oportunístico, sem devolver o capital para o investidor e depois, de repente, ter um ciclo longo em que eu não consiga absorver essas oportunidades que estão claras aqui dentro do meu pipeline. Então, acho que essa flexibilidade, e quanto mais flexível for o desenho, o instrumento, acho que melhor vai ser utilizado pelos gestores, ou pelo menos deveria ser utilizado de uma forma muito mais adequada pelos gestores, de maneira que eles pudessem ali fechar arbitragens que fossem importantes, né? Legal. Arthur, a gente chegou numa fase aqui já de 1 hora de conversa. Sei que o papo é bom, tinha muito assunto aqui, tem um monte de pergunta aqui que eu queria que fizesse, mas a gente usualmente encerra nessa fase. Queria agradecer muito você vir bater o papo com a gente. Espero ter outras vezes aí a gente poder conversar. E vou deixar você falar as últimas palavras aí e também concluir sobre um pouco, até sobre o próprio fundo. Diogo, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Acho que é super importante a gente falar, em especial do agro, que tem gerado muita dúvida, tem muita gente com bastante incerteza. Eu acho recorrente ali investidores que nos acessam via os nossos canais, o nosso RI, o nosso. Por favor, acessem, tirem suas dúvidas. Eu acho que informação é a melhor forma de você tomar as suas. A ideia de vir nos expor, discutir assuntos ali que são mais delicados é justamente para que vocês entendam a nossa cabeça, entendam o momento e possam tomar a sua melhor decisão. E a gente se disponibiliza aqui sempre para trazer essas informações e nossa posição. Sobre guidance. Pô, por que você não dá um guidance de quanto que você vai distribuir? É muito difícil para o gestor colocar um guidance. Como eu falei, os próprios diretores da AgroGalaxy pretendiam pagar a remuneração adequada, não esperavam que isso fosse acontecer e muito menos uma RJ e por isso saíram. E isso impacta no guidance. Então aqui o que a gente procura é ser o mais disciplinado possível, dar os indicadores para que os investidores possam fazer as suas análises, as suas perspectivas e a gente, de forma muito ponderada, fazer a melhor avaliação de o que seria a distribuição mediante ao evento, assim como o Banco Central costuma fazer, né? Então, cada Copom, aqui a gente senta todo mundo, discute bastante, olha o cenário, delibera, pensa como reagir para então ter um número ali fixo que se adequa àquele cenário corrente. Não, show de bola. Eu agradeço bastante esse papo aberto, né? Eu acho que falar de AgroGalaxy, eu acho que é uma dor, assim, de mercado inteiro sofreu um pouquinho, mas é importante que o investidor entenda um pouco de que crédito é isso. Eu acho que uma das dificuldades quando a gente falava assim, cara, não é tão fácil analisar agro quanto o mercado acha, né? A gente eu vim do imobiliário tem uma facilidade muito maior para o imobiliário. Eu tenho uma facilidade muito mais para infra do que para agro. O agro é um bicho diferente, apesar de eu estar no Goiás aqui. O agro é diferente em termos de crédito, de tudo. Mas é uma questão de maturidade também do investidor, né? A questão de waiver, tem muita particularidade, não só climática e de estratégia ali, que eu acho que o investidor também tende a evoluir. Eu acho que esses bate-papos, assim, eu acho que faz sentido ele evoluindo, né? Eu agradeço a franqueza e
Se eu puder mais um minutinho, o waiver, Claro. pessoal, o waiver é o seu gestor trabalhando. Então, quando você desenha um contrato, a gente estrutura uma operação, a gente amarra todo o futuro daquela operação. E a certeza que a gente tem, a gente estava discutindo o CDI, discutiu o dólar, é que a gente vai errar o futuro. Então, no meio do caminho, vai surgir alguma coisa que foge àquele desenho original que a gente tinha colocado e, idealmente, de forma restritiva, justamente para a gente poder sentar na mesa com o empreendedor. E, na hora que a gente senta na mesa, a gente entende o problema e a gente acha uma solução. Então, esse é o trabalho do gestor, esse é o trabalho de uma mesa de crédito proprietária, e isso vem numa assembleia, vem num waiver, vem nessa discussão toda para readequar a realidade da operação à realidade momentânea. Então, é muito importante vocês começarem a entender qual é o motivo do waiver, qual foi a renegociação feita, qual foi a discussão, para distinguir o que é um ajuste simples de rota do que é um grande problema. Legal, eu acho que esse esclarecimento é o que ainda falta, acho que falta maturidade um pouco da parte de investidores, inclusive da gente também aqui, que fala um pouco para esse mercado, mas é uma coisa que vai tá vindo, né? Assim, a gente está percebendo algumas coisas mais diferentes e fazendo isso. E é bom ter esse bate-papo. Arthur, agradeço demais a conversa. Espero conversar com você em outras oportunidades, até quando for estiver em São Paulo. E, pessoal, deixa o like aqui no vídeo. Gostou, compartilha com os amiguinhos e a gente volta aí amanhã. Abraço. Valeu, Arthur. Diogo, muito obrigado. Até mais, até a próxima.